Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Hoje, para nossa aula de história, a gente vai continuar falando do assunto que desde a nossa aula interativa da semana passada a gente já vem conversando, que foi o cultivo da cana-de-açúcar no território brasileiro e como os portugueses lucravam a partir desse cultivo. Já Cris pediu que vocês fizessem a leitura da página 86. Vamos voltar lá comigo? Então, aí que é a cana-de-açúcar. Vamos fazer essa leitura novamente. Com a colonização, alguns portugueses escolhidos pelo rei receberam lotes de terras para iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. Quem esteve na aula interativa se lembra, e quem não esteve agora vai conhecer, que o território brasileiro é um território muito grande. Hoje ele é dividido em estados, né? A gente tem 26 estados e o Distrito Federal. Mas antes, na era colonial, a gente não tinha essa divisão. E a corte portuguesa enfrentava dificuldades para estar fazendo o cuidado com essas terras. Primeiro, eles tentaram algumas expedições com o intuito de proteger e povoar a terra, mas mesmo assim havia muitas invasões, a tentativa de entrada de outros países, construíram os fortes, mas estava faltando recurso para estar ali cuidando dessa terra e administrando ela. Então, o que ele faz? Ele divide esse território em 15 lotes, que são as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias é o nome desses 15 lotes. Por que capitanias hereditárias? Porque era passado, era doado essa parte dessa terra brasileira para um donatário. Esse donatário, ele não era o dono da terra, tá? O dono da terra continuava sendo Portugal. Mas ele era um administrador, ele tinha posse dela. Não, vamos tirar esse posse, ele não tinha posse. Ele administrava, ele cuidava, ele colocava seus recursos ali. Mas a posse, o dono, ainda continuava sendo Portugal. Só que, como Portugal não estava com dinheiro, não estava em condições, ela doava, ela dava esse território para cuidados do donatário, mas ele não podia vender esse território, porque não era dele, pertencia à corte. Mas ele podia doar. E a partir do momento que ele doasse, as outras pessoas que ele doasse teria que, estar ali cuidando daquele território doado. Qual era o objetivo? Era cultivar essa área para que essa área pudesse dar lucros à corte portuguesa. E aí, caso o donatário falecesse, esse território só poderia ser passado para o filho do donatário. Por isso, capitania hereditária. Tudo bem? O plantio começou em São Vicente, mas foi no nordeste da colônia que a cana-de-açúcar mais se desenvolveu. Essa região apresentava as condições naturais ideais para o cultivo da cana. A gente já sabe que tem que ser quente, né? O lugar, como o clima tropical quente e úmido, e o solo popularmente conhecido como massapê, terra roxa, fértil, argilosa e de cor escura. Nessa época, as terras da atual região Nordeste tornaram-se a principal região açucareira do Brasil. Principalmente hoje, onde se localiza-se Pernambuco. Nos primeiros engenhos, o que é engenho, tia Cris? Olha só, aí do ladinho está falando assim, estabelecimentos agrícolas que cultivavam a cana e fabricavam a cana-de-açúcar. Os engenhos, meus amores, nesse período, quem fazia o cultivo dessa cana-de-açúcar, quem trabalhava nos canaviais de açúcar, eram, nos plantios de açúcar, eram as pessoas que foram escravizadas. Os indígenas, muitos deles já estavam, muitos já tinham sido mortos, as comunidades que estavam em conflito direto com os portugueses, com os colonos e com aqueles que representavam, visto a devastação que a terra do Brasil já vinha sofrendo. Então eles precisaram trazer pessoas para vir trabalhar para cá. E aí foram essas pessoas que eram escravizadas, forçadas ao trabalho, que trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar. O que acontece? Acontece que ali nos engenhos é onde realiza o trabalho de transformar a cana-de-açúcar em açúcar. E você tem a casa do senhor, do dono daquele lugar. Você tem a senzala, que era o local onde as pessoas que trabalhavam ficavam.
ficavam todos no mesmo lugar, ali era o espaço deles. Você tem as plantações de açúcar numa determinada região, tinha sempre uma capela, um moinho, que era onde vinha transformando, moendo aquela cana de açúcar e posteriormente sendo trabalhada para se tornar o açúcar. Você tinha duas qualidades de açúcar, o açúcar branco, que era mais valorizado, e o açúcar mais escuro. Tudo bem? Então vamos lá. Nos primeiros engenhos, o trabalho era realizado por indígenas que eram capturados e escravizados pelos colonizadores. Por volta de 1568, quando começou no Brasil o tráfico de pessoas escravizadas, os fazendeiros passaram a substituir os indígenas por negros trazidos à força da África. O tráfico de africanos escravizados era um negócio muito rentável para os colonizadores. Os africanos escravizados eram forçados a trabalhar em péssimas condições nos engenhos. Na verdade, eles recebiam vários castigos por condições e por irregularidades que os seus senhores achavam. Não era permitido falar a sua língua nativa, era ensinado a eles português, assim como foi ensinado aos indígenas. Sua religião não era respeitada, seu modo de vestir não era respeitado e eles eram tratados como mercadorias. Muito triste, um período muito triste. Você vê pelas imagens aqui, né? A imagem não retrata nem a metade. Na verdade, aqui essa imagem está até muito bonita. Não retrata aquilo que vivenciou essa população. Eles eram forçados, sem direito nenhum. Uma coisa é você trabalhar, né? Como sua Cris trabalha, como seus pais trabalham, e tem um horário de descanso, e no final do mês você tem a sua renda, né? Ou então, como você trabalha, a renda como a forma que prevê. Mas eles não tinham isso, né? Eles comiam o que os senhores davam, não tinham renda nenhuma, muitas vezes nem horário de descanso, e eram obrigados a sair do seu local de morada, onde ficava sua família, atravessavam o oceano e vinham para cá de forma forçada. Inconformados com essa situação, muitos tentavam fugir. Os que conseguiam formavam comunidades nominadas de quilombos, em geral em meio a florestas e matas. Não era fácil, né? A realidade desse povo. Então, muitos deles buscavam a fuga. Todos conseguiam? Não. E quando eram capturados, eram altamente castigados. Quando você for maior e você estudar a história com esses detalhes, você vai conhecer. Ainda você está muito novinho para isso. Mas aos poucos você vai conhecendo. A gente já sabe que eram castigados, que eram tratados como mercadorias, né, que pagavam vários castigos, castigos cruéis, né, se desrespeitassem, se fugiam. E aqueles que conseguiam a fuga formavam comunidades, que são denominadas quilombos. No nosso município mesmo, a gente tem comunidades, principalmente no bairro Borboleta, comunidades quilombolas, que vêm com a sua história, né? De ter conseguido a fuga, de ter começado uma nova vida a partir dessas comunidades quilombolas. Por quê? Porque aí naquelas comunidades eles podiam valorizar a sua língua nativa, a sua cultura, a sua religião, podiam viver, né? Os mapas dessa página, então a gente está na página 87 agora, mostram a expansão da cultura de cana-de-açúcar no período colonial. Então você vê aí, olha, tá laranjadinho aí, tá mostrando como que essa expansão foi acontecendo, desde o século XVI até o século XVIII. Você tem quase um litoral todo tomado pelo cultivo da cana-de-açúcar. A produção do açúcar dominou a economia brasileira por mais 100 anos. Com a descoberta de ouro e diamante no interior da colônia, a cultura de cana-de-açúcar, já em decadência, perdeu a importância. Na verdade, é sempre assim, quando ela fica em decadência que eles arrumam outra forma de riqueza. O pau-brasil, a partir da devastação enorme que teve, começaram a cultivar a cana-de-açúcar. O solo começa a empobrecer, aquele cultivo já não dá tanta rentabilidade, então precisa de uma nova riqueza, precisa de descobrir maneiras de ter um lucro em cima dessa terra colonial. E aí, eles começam a desbravar, a conhecer o interior do nosso território, o interior do Brasil. Se você percebe, o cultivo da cana-de-açúcar é realizado no litoral.
e grande devastação do pau-brasil também, em áreas bem próximas. Então eles começam a conhecer o interior a partir dos bandeirantes, que são homens portugueses que não são nem ligados à corte portuguesa, mas que vão descobrindo ouros e minérios em territórios brasileiros. O açúcar produzido por Portugal enfrentava nesse período forte concorrência por causa da produção de açúcar de outras nações europeias, em suas colônias de clima tropical. Bom, gente, esse é um textinho que a gente finaliza aí a cana-de-açúcar. Agora nós vamos falar sobre como foi esse conhecimento interior. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a Tia Cris, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus.